Zack e Cody foi um dos maiores fenômenos dos anos 2000 no Disney Channel e marcou toda uma geração. Porém, por trás das risadas, do Hotel Tipton e da imagem perfeita vendida pela Disney, existia o outro lado. Então vem comigo porque hoje a gente vai mergulhar no que realmente acontecia nos bastidores desse programa. Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal. E o Dylan Thomas Sprouse e o Cole Mitchell Sprouse, que hoje tem 33 anos, começaram super novos no mundo do entretenimento, assim como muitas child stars. Aos 8 meses de idade, eles já estavam atuando após uma sugestão da avó, que era professora de teatro, atriz, e a mãe deles embarcou nessa. Os dois apareceram primeiro em um comercial de fraldas e, como acontece com muitos gêmeos, ambos frequentemente interpretavam o mesmo personagem por causa das leis trabalhistas infantis da Califórnia, que limitam o tempo que as crianças podem ser filmadas por dia. Por isso, escalar gêmeos para um único papel permite mais tempo de gravação do personagem. Depois disso, eles interpretaram Patrick na série Grace Under Fire e em 1999 estrearam no cinema com o filme O Paizão. E ao longo dos anos seguintes fizeram participações em produções como A Hora do Arrepio, That 70's Show, Mad TV e Mestre do Disfarce. Inclusive, o Cole Sprouse apareceu em Friends como Ben, o filho do Ross, em 2001, e esse papel não foi compartilhado com o Dylan. Até que finalmente chegamos em março de 2005. Com 12 anos, os meninos estrearam Zack e Cody Gêmeos em Ação, que foi um sucesso estrondoso, alcançando cerca de 4 milhões de espectadores logo na estreia. Mas antes de continuarmos, já vai deixando um like se você ainda não deu, se inscreve no canal se você curte esse tipo de conteúdo e as minhas redes sociais estão na descrição. E pessoal, eu tô com o ventilador ligado, então se tem algum ruído de fundo, me desculpa, mas é pouquinha coisa, não atrapalha, né? Voltando pra série, o Dylan interpretava o Zack, que é o gêmeo mais bagunceiro, pouco estudioso, imaturo, mas bem extrovertido. Já o Cole dava vida ao Cody, o irmão mais estudioso, responsável e maduro. Também tinha a Brenda Tipton, interpretada pela Brenda Song, e a personagem era meio que uma paródia da Paris Hilton, inclusive o próprio nome já é uma brincadeira. London, Paris, Tipton, o sobrenome, né, Hilton. Já a Mad, interpretada pela Ashley Tisdale, era uma adolescente pobre, trabalhadora e inteligente. O Sr. Marion Mosby, interpretado por Phil Lewis, era o gerente rígido do Hotel Tipton. Os meninos ficaram conhecidos como Sprouse Bros, Sprouse Brothers, e como eu falei, a repercussão da série foi enorme, tanto que eles foram indicados 3 vezes ao Emmy Awards. Na época, o Dylan chegou a comentar que toda a experiência de alcançar a fama foi meio assustadora, porque aconteceu tudo muito rápido, já que um ano antes de Zack e Cody, praticamente nada estava acontecendo na carreira deles. Neste momento, eles lançaram a Sprouse Bros Brand. Isso foi muito difícil de falar, mas foi em parceria com a Dual Star Entertainment, e a marca deles era focada em meninos pré-adolescentes. Então tinha produtos de higiene como desodorante, perfumes, roupas, revistas, quadrinhos e vários outros produtos. Já em 2007, eles se tornaram as crianças mais ricas do mundo. A galera tava comparando bastante eles, principalmente a mídia, com as irmãs Olsen, que também são gêmeas, começaram a atuar ainda bem bebezinhas. Inclusive, foram elas, junto com os seus responsáveis, que criaram a Dual Star em 1993, a empresa que anos depois firmou parceria com os irmãos Sprouse. Pulando para o início de setembro de 2008, Zack e Cody Gêmeos em Ação é oficialmente finalizada, mas ainda naquele mesmo mês acontece a estreia da sequência da série chamada Zack e Cody Gêmeos a Bordo. Inclusive, eu acho que essa versão chegou a passar na Globo ou em algum canal aberto, porque eu lembro de ter assistido e amado muito. Enfim, na história, Zack, Cody, London e o Sr. Mosby embarcam em um navio onde vivem novas aventuras, surgem novos personagens também, como a Bailey, interpretada pela Debbie Ryan. A série teve 3 temporadas e foi finalizada em 2011, e nesse mesmo ano foi lançado Zack e Cody, o filme, cuja sinopse é a seguinte. Durante as férias de primavera, Zack e Cody são abordados para participar do Projeto Gêmeos, um centro de pesquisa de alta tecnologia que estuda a dinâmica entre irmãos gêmeos. O que eles não imaginavam é que esse vínculo entre gêmeos vai muito além do amor fraterno, forçando os dois a trocarem de lugar e entenderem como é viver a vida pela perspectiva um do outro. Tudo foi um enorme sucesso, alguns episódios bateram recordes de audiência, e em 2010 eles passaram a ser os atores mirins mais bem pagos da Disney, recebendo cerca de $20 mil por episódio. Eles também começaram a ser chamados de os irmãos gêmeos
jovens mais ricos do mundo. Porém, entretanto, todavia, longe das câmeras, o clima não era tão positivo assim. Tinham alguns perrengues. Algo que muitos fãs apontam como um passado obscuro da série envolve o treinador de fala Brian Peck. Ele já havia sido condenado por abuso sexual contra menores, incluindo agressão sexual contra o Drake Bell da série Drake e Josh. Ele chegou a ser registrado como sex offender, mesmo assim, com esse histórico, em 2005, mesmo ano em que foi libertado da prisão, Brian Peck foi contratado pelo Disney Channel para dublar um personagem na série, o espelho falante da London Tipton, aparecendo em 3 episódios. Dizem que logo quando a Disney descobriu, ele foi imediatamente demitido, só que eu fiquei me perguntando, gente, eles trabalhavam numa emissora infanto-juvenil cheia de adolescente e criança. Como que não me checam o histórico, os antecedentes criminais do pessoal que eles estão contratando? Muito estranho, mas pelo menos ele não teve contato direto com o elenco, né? Outra pessoa da série que teve problemas com a justiça foi o Phil Lewis. Em 1991, ele foi condenado por homicídio culposo após dirigir alcoolizado e se envolver em um acidente que resultou na morte de uma mulher. O Phil cumpriu aproximadamente 1 ano de prisão, além de vários anos em liberdade condicional, e é um caso bem diferente do anterior, porém aconteceu, né, e é pesado também. Uma pessoa perdeu a sua vida. Enfim, hoje em dia tem alguns episódios perdidos que dá para encontrar na internet, mas oficialmente foram removidos dos streamings por tratar com desrespeito a alguns temas. Por exemplo, no episódio Inteligente Mais Inteligente da primeira temporada, o Cody está indo bem na escola, já o Zack estava com notas ruins e a mãe deles deu um ultimato no filho. Ou ele melhorava as notas ou teria que ir para a escola de verão. Então, ao retornar à escola, ele percebe que um garoto da sua classe chamado Bob está recebendo tempo extra nas provas por ter dislexia. Então, em vez de estudar mais, o Zack decide que é melhor fingir ter dislexia para conseguir alguns benefícios e ele consegue, até que o professor descobre e aí o Zack entra numa encrenca. Já em um dos roteiros havia uma piada que ridicularizava o peso da atriz Kim, que interpretava a mãe dos gêmeos e estava grávida na época, na vida real. Durante a gravação, o Dylan começou a pular essa fala, essa piada entre aspas. O diretor gritou corta e foi nesse momento que ele respondeu que não iria dizer aquilo porque não iria desrespeitar uma mulher daquela forma. Ainda sobre a Kim, em 2023, ela contou que uma pessoa importante da equipe foi extremamente desrespeitosa com o Dylan durante o momento em que todo o elenco estava reunido em um buffet. Segundo ela, essa pessoa importante disse que o menino não podia mais comer besteiras ou comidas não saudáveis até se parecer fisicamente com o Cole. A atriz contou que chegou a defender o menino dizendo que ninguém tinha o direito de falar daquela forma com uma criança e que se essa era a postura dessa pessoa, ela não tinha o direito de escrever um show direcionado ao público jovem. Aliás, rolava muita briga entre os dois, porque imagina, meninos na puberdade era o caos, tanto que às vezes o negócio ficava mais violento e teve uma vez que eles começaram a se estapear pelos corredores e o que aconteceu depois disso foi bem engraçado. Nas palavras do Dylan, certa vez tivemos uma briga violenta e recebemos uma batida na porta do camarim. A porta se abriu e era uma fã. Ela disse, ei, vocês se importariam se eu tirasse uma foto com vocês? O Cole disse, você quer voltar em 5 minutos? E ela respondeu, sim, claro. E fechou a porta. Nós dois começamos a rir tanto que nem sabíamos mais porque estávamos brigando. Mas isso é ser irmão. Então rolavam desentendimentos, mas nada que afetasse profundamente a relação deles, sabe? Já a saída dos gêmeos da Disney aconteceu porque eles foram percebendo que o show estava perdendo o brilho depois de tantos anos. Então aquele era o momento certo de encerrar tudo. Além disso, o Cole e o Dylan também entraram em um conflito com os criadores executivos da série que se recusaram a permitir que os dois tivessem mais controle criativo na temporada final. Fora das telas, eles já estavam na idade de entrar na faculdade e queriam viver essa experiência, mas haviam adiado por 1 ano a matrícula na Universidade de Nova York na esperança de também se tornarem produtores da série, algo que é bem comum nesse meio, porém não rolou. A ideia era usar a última temporada como um gancho para um spin-off, então os dois conheceriam um personagem novo e esse menino daria continuação à franquia.
Porém, a Disney não aceitou, riu da cara deles e ainda os expulsou da sala. Depois disso, foi marcada uma segunda reunião para eles conversarem e a Disney apresentou praticamente o mesmo conceito e deixaram claro que eles não seriam creditados como produtores. Então, eles se cansaram disso, saíram e foram finalmente para a faculdade que eles estavam querendo tanto. O Cole se formou em arqueologia, enquanto o Dylan se formou em design de jogos digitais e ambos ficaram um bom tempo afastados da atuação. O Dylan retornou em 2017, aparecendo principalmente em produções independentes, ele também começou a produzir, e o Cole voltou também em 2017 com Riverdale. Algo muito frequente entre essas estrelas mirins é que eles sempre enfatizam como o sucesso tão cedo os afetou profundamente. E com os irmãos não foi diferente. O Cole já falou que considera a fama uma tortura. Apesar de muita gente achar que eles saíram ilesos de tudo isso, o próprio ator reconhece que a fama causou efeitos psicológicos que ele carrega até hoje na vida adulta. Ainda assim, reconhece que ele e o irmão tiveram experiências diferentes de alguns colegas, especialmente das atrizes do canal, que na visão dele, naquela época, já eram submetidas a sexualização e a expectativas injustas cedo demais. O Cole afirmou que ele ama muito atuar, a arte e tudo mais, porém tem alguns aspectos da indústria que ele não suporta, como a superexposição. Então, ele não se dá bem com essa cultura de celebridades. Outro fato muito comum entre esses artistas mirins que começaram muito cedo é que eles entraram no ramo por conta da família e não por uma escolha própria. E aqui foi a mesma situação, né? Eles tinham 8 meses quando começaram a atuar. A mãe dos gêmeos acabou se envolvendo ainda mais nesse processo, pois ela via a carreira dos filhos como uma oportunidade de sustentar a família financeiramente. Sabe o que eu lembrei? Do caso da Janet McCurdy. Eu fiz um vídeo, se vocês quiserem, vou deixar na descrição, porém a mãe dela também fez um inferno da vida dela por conta da atuação. Enfim, por volta dos 10 anos dos meninos, ela acabou perdendo a custódia, que foi concedida ao pai devido ao seu vício em drogas e problemas de saúde mental. O Cole chegou a descrevê-la como uma pessoa narcisista, afirmando que ela sacrificou a infância deles por dinheiro e por esse motivo, dentro deste contexto, Zack Cole de Gêmeos em Ação acabou se tornando uma espécie de salvação para os garotos, já que trouxe a eles uma certa estabilidade após a turbulenta batalha pela custódia e o comportamento da mãe. Ele ainda deu mais detalhes dizendo que a genitora era muito irresponsável financeiramente e acabou gastando todo o dinheiro que eles haviam recebido pelos trabalhos até os 10 anos de idade. Atualmente ele não tem nenhum contato com ela, mas admite que sente falta da mãe e até elogia, dizendo que ela era muito bonita e artística, porém chegou em um momento que ela perdeu totalmente a cabeça. O artista também conclui que não se arrepende de nada. Se dessem as mesmas oportunidades para ele, ele aceitaria, apesar de alguns traumas, porém, devido a todo esse seu esforço do passado, ele tem uma estabilidade financeira incrível. Já o Dylan disse praticamente a mesma coisa. Ele não lamenta ter trabalhado tanto quando era novo e afirma que essa experiência lhe proporcionou muitas coisas boas na vida, como a oportunidade de fazer faculdade e ter estabilidade financeira. Entretanto, algo que ele diz não gostar é do termo ex-ator mirim, porque na visão dele esse rótulo é limitador e até meio pejorativo, porque dá a entender que tudo ficou no passado, não respeitando a sua trajetória. E sobre a fama, o impacto emocional disso tudo, ele não costuma se aprofundar tanto ou desabafar muito como o Cole. Em relação a remakes e revivals, o Cole afirmou em 2022 que não tem pretensão de aceitar esse tipo de projeto, porque na visão dele, para que pegar algo belo do passado e talvez acabar estragando essa memória? Mas se surgir um projeto bacana, eles gostariam de trabalhar juntos novamente, mas não naquele negócio típico de gêmeos estereotipado, sabe? Mas e aí, gente, vocês assistiram a série na época? Acompanham até hoje algum dos dois ou os dois? Vão comentando aqui, porque agora eu vou indo nessa e tchau!